Fala pessoal, mais uma semana aqui com vocês para a gente falar qual a nossa expectativa sobre o mercado de dólar nessa semana. Temos um mercado bastante estressado, né, internamente. Então nós sabemos aí que o dólar está caindo sobre os pares das, das moedas mais fortes do mundo. Porém, aqui no Brasil continua subindo, né? E a gente já tinha avisado que isso iria acontecer. Esperávamos que não fosse com tanta força, fosse ali até o 360 e já conseguimos ver o mercado aí na casa dos 5.450, né. Bom, o nosso cenário basicamente continua o mesmo, nós temos ali uma zona de rejeição desse 387 ao 449. Se o mercado ganhar aquele 5.526, ele simplesmente entra numa curva muito forte, do qual primeiro a gente não acredita muito que ele tenha força para passar, porém, né, se ele passar, o Brasil está muito, mas muito encrencado, como diria aí o nosso ministro da Economia, Haddad, né. Por falar em Haddad, esse é o ministro do qual o presidente Lula diz que está garantido, mas nós sabemos aí que ele está na berlinda, já que não está fazendo muito exatamente o que o governo quer. E, como diria aí também o Samidana, esse daí é o craque do Ibis, né? Então, dos, dos piores ali, ele não é o maior problema. Embora ninguém nesse governo entenda sobre absolutamente nada, tudo desqualificado, nós temos que seguir a maré, né? E aí, o jeito é sempre avaliar com bastante frieza, o máximo que a gente puder, o mercado de câmbio, atrelado à economia e à política, tá? Por mais que a gente tenha o nosso enviesamento político e econômico, temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares, olhando os resultados, tá? Então esse é o nosso papel, de olhar sempre o mercado com bastante humor dentro da política e economia, trazendo com bastante leveza esse cenário caótico que a gente vive, chamado Brasil, e tentar colocar aqui a par a nossa visão de mercado para vocês, tá? Então, a ideia aqui principal é sempre seguir as janelas das quais o mercado tinha programado e das quais ele está seguindo, né? Então, isso significa que estão dentro das regras. A gente viu o mercado ganhar esse 5.076, ganhar o 5.236 com um belo pullback e agredindo aquele 5.387, tá. Agora, por mais que a gente ache que o Brasil está bem encrencado, e está, é difícil acreditar que ele vai passar esse 5.387 acima do 5.226 logo agora. O que pode acontecer é ele trabalhar um tempo aqui nessa região para poder ultrapassar, tá. Então, na nossa visão, sim, o dólar vai a 5.796. Isso o mercado já precificou. Entretanto, esse não seria o momento exato para ele fazer esse tipo de movimento. Se ele fizer, ou seja, se ele antecipar, aí mais uma vez, nós estamos bastante encrencados, porque o dólar nessa altura ele não tem uma capacidade de voltar muito, ou seja, o dólar trabalhando num espectro muito mais alto. E para ver aqui com vocês o relatório Focus, né, então a gente consegue ver aí que houve uma piora nas projeções do IPCA, uma piora no PIB, né, já que diminuíram a projeção do PIB, o câmbio pior ainda, né, também já aumentaram a projeção do câmbio, e aquilo que a gente estava falando, menos que 5,100, não faz mais sentido um dólar trabalhar, né?
e a galera ali resolveu que estavam fechados ali no 5,05, agora já colocaram um 5,13, né? Uns R$ 5,13. Bem alinhado ao que a gente falou, né? E ao que nós estamos falando desde o começo do ano. No começo do ano a gente tinha o 5,076 ali trabalhando para cima, tá? Então agora para a gente não faz mais sentido o mercado ficar abaixo dos 5,100, abaixo dos 5,100 o mercado está extremamente barato. Os economistas acertaram as suas projeções para o fim do ano, tá? Bastante atrasado, mas enfim, pelo menos estão vendo o resultado e o resultado não tem como ser negado, né? E a Selic também teve uma piora aí na projeção, onde para eles estariam entre 10 e 10,25, agora 10,50. Para a gente, mais uma vez, né, não faz muito sentido trabalhar abaixo dos 12,5. E o mercado iria pedir prêmio para isso, tá? Por que a gente está falando isso? E por que os economistas não falam isso? Eu não sei, tá? Quer dizer, até sei, depende de qual fonte você bebe, né? Se ela estiver contaminada, você também estará futuramente, e é o que acontece com os economistas, tá? Então eles seguem a bolinha deles e a gente segue a nossa. Por isso, a antecipação. E quando a gente olha já um caminho mais curto, né? Então aqui o relatório Focus, um resultado mais recente, a gente consegue ver que a galera já está falando em 5,260, tá? Então, só para ficar atento ali com esse tipo de projeção. Conseguimos ver aqui que entre todos a faixa de período, né? 2024, 25, 26, 27, o mercado de câmbio saiu de uma projeção muito baixa para ultrapassar todas as curvas longas. Tá? Então, isso daí também mostra um erro de cálculo dos nossos 150 economistas brasileiros. Né? Então, muito, mas muito errado. Erraram muito na curva. Tá? Então, fizeram uma projeção que alguém vai ter que acertar isso as posições longas, porque o erro foi muito, mas muito feio. Tá? Ou seja, isso significa que beberam da fonte errada, não sabem fazer contas. Isso daqui induz os gestores de fundos, ou seja, os fundos brasileiros vão levar um fumo grande durante esse ano. Tá? E daí chegamos, né, no que importa, que é tentar se proteger de toda essa volatilidade e todo esse amadorismo que existe dentro do mercado financeiro brasileiro, tá? Principalmente esse dito profissional dos especialistas, tá? Então eu entro aqui na minha posição para mostrar para vocês que a gente tinha 904 dólares no começo do ano passado, ali em abril, né? Na verdade, finalzinho de março, com comecinho de abril. E hoje nós temos o montante aqui de 1.015 dólares nessa conta, tá? O que mostra exatamente aí um crescimento acima dos 11%. Em dólar, tá? Isso em dólar. Então, só dar uma passada rápida, meu preço médio de aporte foi 4.925, meu preço médio otimizado 4.384, né? Então hoje é o meu preço médio nessa posição, tá? O meu ganho está próximo dos 24% de valorização ou rentabilidade, como queira chamar,
né? O investimento inicial foi de 4.450, hoje essa conta tem 5.515 reais, tá? Então, temos aí mais de R$ 1.000 de lucro em reais. Para o agregado, né, no fundo todo, a gente tem um preço médio otimizado de 4.371, hoje é o preço médio de quem entrou ali em 2023. O SDT está lá na casa dos 5.434 nesse momento. Aqui a gente consegue ver, né, a rentabilidade da Satoshi em reais, o quanto nós estamos performando acima do dólar e dos fundos cambiais. E isso mostra bastante, né, o resultado e eficiência do nosso trabalho, tá? Entrando na hora certa, no preço certo, e com isso daqui dá para vocês também terem uma ideia de como que está o mercado, tá? Isso daqui futuramente será restrito apenas para os nossos investidores, porque ele também é um indicador, assim como os nossos indicadores que a gente tem para quem está entrando ou saindo nos aportes, né? Na análise diária, nós temos aqui um mercado que ainda pode subir bastante, análise semanal também, há um espaço bom, né, para o mercado poder trabalhar para cima. Na análise mensal ele já está bastante topado, né? Embora se ele forçar muito essa barra, no próximo mês, isso significa que ele pode atingir um patamar onde as voltas fiquem ainda mais curtas. E é aquilo que a gente está falando para vocês, né, de que a situação do Brasil não está lá muito boa, tá? Para quem investiu aqui em 2024, teve aí uma rentabilização de 12%, já batendo Selic durante esse ano de 2024. Tá? Então, essa é a vantagem de quem investe na Satoshi. Tá? Então, não é apenas só o investimento em dólar, mas também toda a expertise de entradas que a gente tem para auxiliar você. Beleza? Então, 12,3 de rentabilidade. Para o mercado, pessoal, é apenas isso, né? Essa semana a gente tem muito o que observar, né? Justamente porque o mercado abaixo dos 5.387 coloca o mercado numa posição um pouco mais vendedora. Entretanto, nós já passamos de patamares do qual o mercado poderia de fato cair, né? Então, a tendência ela é compradora. Toda queda que o mercado fizer aqui no dólar vai ser apenas um momento de retração, tá legal? Eu espero aí que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa, que possamos aí ter ainda mais lucro e ver esse mercado de alguma forma trabalhando ao nosso favor, tá bom? Então é isso aí, grande abraço e até mais.